As coisas que o Bashar diz que determinam como que a sua realidade vai se manifestar. Duas coisas que estão na gente, tá? E que a gente precisa entender para poder manifestar da forma que a gente gostaria as coisas que a gente deseja. Eu preciso confessar uma coisa aqui, que talvez seja algo que vocês também sintam. Por muito tempo eu vivi num estado de, vamos dizer assim, exaustão silenciosa. Sabe aquele cansaço que vem de você tentar controlar tudo que vai acontecer? Você tenta fazer 500 mil coisas para ter controle sobre cada pedacinho da sua vida, mas não consegue. Tudo começa a ir do jeito que tem que ser e você não faz nada porque você não tem condição, você não se sente capaz de fazer nada para mudar. E eu sempre achava que tudo que eu fazia, tudo que acontecia na minha vida dependia do que eu ia fazer no próximo passo. Então, eu estava sempre naquele medo de fazer algo errado, de fazer da forma errada, porque ia ter um resultado errado. Ou de que ia me causar um karma, ou de que ia ter um problema maior. Então, eu precisava ter o controle de todas as minhas ações, e inclusive eu queria ter o controle das ações alheias, né? Das outras pessoas que estavam ao meu redor, da minha família e tudo mais, porque eu achava que se eu tivesse esse controle, se eu tivesse passo a passo do que eu precisava fazer exatamente, as coisas iam dar todas certas. Mas não era assim que acontecia. Muito pelo contrário. As coisas saíram do controle muito mais fácil do que hoje. E nesse vídeo eu quero falar algo para vocês aqui que vai fazer você soltar esse peso que eu soltei lá atrás, sabe? Esse peso que leva a gente para um lugar que a gente não consegue ter paz na vida. Quando eu descobri isso, mudou a maior parte do sofrimento que eu tinha, porque eu percebi que o sofrimento que eu tinha não vinha das circunstâncias da minha vida, mas de um mal entendido que eu tinha na minha cabeça sobre como realmente a nossa mente funciona. É como se a gente estivesse usando a ferramenta errada para o trabalho errado. E o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é algo que vai aliviar instantaneamente essa pressão que a gente sente todos os dias. O Bashar fala sobre as duas mentes que operam dentro das pessoas, né? A mente física e a mente superior. E entender a diferença disso mudou tudo para mim. Primeiro a gente precisa desconstruir uma crença que é a causa raiz de toda a nossa ansiedade. É a ideia de que a nossa mente racional, o nosso ego, é a fonte de tudo, das soluções, das grandes ideias. Eu tinha isso na cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, então eu sempre achei que a minha mente racional, minha inteligência, poderia resolver todas as coisas e deveria, porque o cérebro está na cabeça para o quê? Para usar, né? É o que eu falava, você tem cabeça para quê? Para usar. Mas eu descobri que não é bem assim. A gente acredita que precisa pensar mais, que precisa se esforçar mais, que precisa analisar mais as coisas para encontrar uma saída. Eu vivia nessa vida de tentar analisar tudo, racionalizar tudo. Passo para a gente sair desse ciclo de frustração, de esforço contínuo. Bashar diz que a mente física não cria as ideias, ela apenas as percebe. E que a sequência correta, o fluxo natural da criação, é o seguinte: a mente superior concebe a ideia. O cérebro físico, nosso cérebro, recebe essa ideia como um sinal. E a mente, ou seja, a personalidade, o ego, percebe como um pensamento. Então vamos lá para o nosso caderno. Aqui, ó, a nossa mente superior, tá? Isso aqui é a mente superior. Essa mente tem a ideia. Então ela cria uma ideia. Ela tem a ideia. O cérebro, aqui é o nosso cérebro físico. Cérebro. O nosso cérebro físico recebe essa ideia como um sinal. Então é um sinal que vem para ele. A ideia da nossa mente superior vem para o nosso cérebro físico como um sinal. Esse sinal vai para o nosso cérebro, do nosso cérebro passa para a nossa personalidade ou ego.
percebe isso como o quê? Como um pensamento. Então, ó, a mente superior tem a ideia, passa essa ideia para o nosso cérebro como um sinal. O cérebro, que é uma caixa física, uma parte material, pega essa ideia como um sinal físico e passa para o nosso ego interpretar como um pensamento. Entendeu? Entendido isso? Pensa nisso. O nosso ego, que a gente trata como o CEO da nossa vida, o gerente máximo, é na verdade o último a saber da coisa. Ele não começa nada, ele apenas recebe o memorando, vamos dizer assim, o relatório lá de cima. A única função dele é ler e executar o que já foi decidido numa diretoria mais elevada. Por exemplo, os diretores executivos, né? Quando eu trabalhava no banco, tinha a diretoria executiva que decidia, passava para os diretores operacionais, que passavam para os seus funcionários, e assim ia sendo executada as ordens. Iam sendo executadas as ordens. É a mesma coisa. A nossa mente superior é o CEO, é o diretor executivo, presidente, sei lá, o cara que manda a informação. Ele manda essa informação para onde? Para o nosso cérebro físico, a parte material, a mente física. A mente física é um receptor, um rádio, que pega esse sinal e manda para quem? Para o nosso ego, a nossa personalidade, que entende isso como um pensamento, ou seja, eu tive um pensamento, eu tive uma ideia, eu criei algo. Não. A mente superior criou e você recebeu para executar. Então, quando eu entendi isso, eu entendi tudo. Eu entendi que a minha racionalidade não servia para muita coisa. Que a minha inteligência, o meu cérebro, o meu ego, a minha personalidade não sabia de nada. Pensa naquela situação clássica, gente. Você está tentando desesperadamente lembrar o nome de uma pessoa. Você força a memória, repassa nomes parecidos, tenta construir uma lógica para lembrar e nada. A mente fica em branco e você fica frustrado. Aí você desiste. Isso acontece comigo direto. Você vai fazer outra coisa. Você relaxa, assiste um filme, desiste, nem pensa mais naquilo. E de repente, bum, vem o nome na sua cabeça. Já aconteceu com você? Deixa aqui para mim nos comentários. Comigo acontece o tempo todo. Do nada, no meio de uma cena mais aleatória possível, o nome surge na sua consciência. Claro, como se fosse um cristal. E você, enquanto estava tentando arduamente lembrar, não conseguiu. O que aconteceu aqui, gente? O seu ego não criou a resposta naquele momento. Ele simplesmente saiu do caminho. Ele parou de bloquear o sinal e permitiu que a informação, que já tinha sido concebida lá na mente superior, finalmente chegasse. Então, quem tem a ideia, quem cria a ideia e quem manda para baixo é a mente superior, que manda para a mente física no corpo. O corpo físico, nosso cérebro, a parte material, não cria nada. Toda a criação está fora, na mente superior, que na verdade é a nossa consciência. Quando a gente diz, não, tudo está dentro, não está fora, dentro da consciência, não é dentro fisicamente. Não adianta você abrir, fazer uma autópsia em você e olhar lá para descobrir a sua consciência, que ela não está dentro do seu corpo. Ela não está dentro da sua mente física. Ela está fora. A consciência engloba a sua parte física e não o contrário. Ok, Vanessa, mas o que isso muda na minha vida? Eu gosto dessa pergunta porque aqui a gente busca a solução, resultado, né? Eu gosto de fazer vídeos que tragam algum resultado para vocês e não simplesmente a teoria. Tudo isso, gente, remove aquela pressão insuportável da gente ter que descobrir tudo sozinho. Quando eu entendi isso, eu percebi que a minha criatividade, as minhas melhores soluções, os meus maiores insights
não era um produto do meu esforço intelectual, do meu raciocínio lógico, que era o que eu pensava. Eu pensei a vida inteira. Eles são apenas um download. A minha função não era fabricar a resposta, mas era criar a sintonia para receber essa resposta. E isso me fez entender qual que era, afinal, o papel do meu ego, da minha personalidade. A grande virada de chave que eu tive, né, foi quando eu consegui redefinir esse meu relacionamento com o meu ego. A gente sempre foi ensinado a ver o ego de duas formas. Ou como o nosso pior inimigo, aquele que tem que ser combatido, né, como todo mundo diz, tem que matar o ego. Ou como o capitão supremo do nosso navio, ou seja, ele domina a nossa vida. E essas duas visões, elas estão erradas. O ego não é nosso inimigo. Ele é uma ferramenta extraordinária, indispensável para a nossa vida. Senão ele nem existiria. Por que iam criar gente com ego se ele não fosse necessário? A MP do Agro liberou recursos para você que precisa.